Steven e Connie são o melhor casal das animações. Eu achava isso com 11 anos quando eu vi o filme do desenho, continuei achando isso em Steven Universo Futuro, e cá estou eu com 16 fazendo um vídeo sobre. Os dois são só tão fofos juntos e o desenvolvimento deles ao longo de 5 temporadas, um filme e outro epílogo, é uma coisa que eu adoro tanto que eu resolvi vir aqui compartilhar hoje. A primeira vez que vemos a Connie no desenho é em Bubble Buddies, não confundir com Buff Buddies de Star vs Força do Mal, aquele episódio é uma bagunça. O Steven desde já nesse episódio é mostrado como alguém que quer impressionar a Connie, tanto que ele faz isso da forma mais engraçada possível porque ele era uma criança, se envergonhando todo na frente dela e eventualmente ele volta pra falar com ela da maneira correta e acaba salvando da pedra do cabelo da obsidiana que tinha caído. Mas como é que eu fiz isso? Oi, meu nome é Steven! Connie. E esse, meus amigos, seria a primeira cena de diálogo entre os dois. Posteriormente, os dois se encontrariam presos debaixo do mar e a Connie ficaria desesperada porque os dois estavam presos numa bolha no fundo do mar e àquela altura do campeonato ela não tinha feito nenhum amigo. O Steven vê isso e se abre com ela, falando que ele tinha ido num festival no ano passado e ele viu ela perdendo esse bracelete, dando seu bracelete pra ela como um indicativo de que iniciaria uma amizade bela daqui pra frente. E mal sabia os dois o problema que esse bracelete iria causar no futuro. Não dá pra negar que por boa parte do desenho, eles mostraram apenas o sentimento de amizade um pelo outro, mas de qualquer jeito eles se importavam muito um pelo outro. Vemos isso no episódio do beijo indireto, em que o Steven conta como ele se sentiu mal por uma menção em que ele foi com a Garnet e a Amethyst Pérola, mas ele foi incapaz de ajudar porque ele não tinha o cuspe de cura. Depois de uma das falas mais engraçadas da Pérola no desenho, a Connie tenta acalmar o Steven, falando que estava tudo bem ser assim, e que o Steven poderia ser como ela, e assim os dois poderiam sempre se apoiar. Na sequência temos o que deveria ser um beijo entre os dois, mas foi interrompido pela descoberta dos poderes de cura do Steven, e apesar de essa cena ter acontecido ser legal, eu acho triste que eles ameaçaram um beijo acontecer em 2014 e ele realmente só rolou em 2019. Enfim, prosseguindo com o vídeo, no episódio da fusão do jantar, os dois se sentem bem juntos e ficam tristes em saber que eles poderiam não se ver mais pela ameaça dos pais da Connie não gostarem das Jans e do Steven. Então eles têm a brilhante ideia de fugirem juntos em um ônibus para outro lugar. Eu me pergunto por que eles achavam que aquilo ia dar certo, mas no fim das contas as Jans vão atrás do Steven e punem ele para ele ficar sem televisão para sempre. E caramba, esse castigo foi pesado. Os pais da Connie veem isso e ficam felizes que as Crystal Jans eram responsáveis e julgam elas como uma boa influência, assim permitindo a Connie se encontrar com o Steven. O Steven fica feliz e dá esse abraço na Connie, mas o estraga-prazeres do pai da Connie o separa. Mas agora realmente entraríamos na bomba que foi Alone Together. Aqui o Steven estava triste porque ele não tinha conseguido se fundir com ninguém. A Connie que se encontrou com ele tenta consolar o pobre coitado do Steven, que naquela altura da série ainda estava muito atrás da Garnet da Amethyst da Pérola. A Connie, por outro lado, estava desabafando que uma vez teve uma aula de dança na escola e não conseguiu ir por medo das pessoas ficarem olhando para ela. O esperto do Steven convida a Connie para dançar, que fica meio envergonhada na hora, mas aceita, afinal os dois fariam isso para se divertir. Acontece que os dois se divertem tanto que eles se fundem em Estivone pela primeira vez na série. E meu amigo, a Estivone era uma coisa. Na minha opinião, se não contar a Garnet, a Estivone é minha fusão favorita, e eu acho que muita gente compartilha essa opinião comigo. Eu também acho bem legal a cena que eles vão comprar uma rosquinha na loja do Big Rosquinha. Aliás, parando pra pensar agora, Big Rosquinha é uma das melhores traduções que eu já vi na história. Também temos o babaca do Kevin naquele episódio, mas felizmente o episódio acaba bem com o Steven e a Connie dançando juntos, meio que dando a entender que a Connie superou seu medo de dançar. Na próxima aparição da Connie, temos uma conversa bem fofa dos dois no contexto do episódio, onde a Connie e o Steven falam o quanto seria legal se os dois passassem uma noite juntos olhando a neve cair. E ironicamente, no fim do episódio, sobre algumas circunstâncias, é exatamente isso que acontece. Eu aprecio muito esses momentos dos dois só estando do lado do outro e falando coisas fofas pro outro. Mas no fim da primeira temporada, chegaríamos no momento em que essa amizade entraria em xeque, em Full Discovery. Nele, o Steven pegou muitas ressalvas dos episódios anteriores. Afinal, ele meio que passou por muita coisa. Ele tinha medo de machucar as pessoas próximas a ele. Então, em uma tentativa de tentar proteger a Connie, o Steven tenta se afastar dela. Afinal, ele não queria que a
Connie se machucasse tanto quanto ele. Vemos isso em uma canção bonitinha dele lamentando isso tudo e dizendo que ele só queria que a Connie ficasse bem, mas ele tinha esquecido de uma coisa. A Connie estava entrando na vida do Steven por ele. Ela realmente se preocupava e no fundo a Connie sempre soube que a vida do Steven era perigosa. Desde o primeiro momento que eles se encontraram, eles estavam em uma situação complicada, mas nesse mesmo dia a Connie tinha percebido que valia a pena ser amiga do Steven pela pessoa que ele era, mesmo que isso incluísse lutar guerras ao seu lado, porque no fim das contas tudo ia valer a pena. No fim desse episódio, a Connie vai atrás do Steven e explica pra ele tudo isso. O Steven fugir dela só estava deixando mais preocupada. A Connie também encoraja ele e fala que ela ficaria ao seu lado no fim. O Steven vê seu pai bem e percebe que realmente poderia confiar na Connie e lutaria com ela ao seu lado. Aliás, sobre essa parada de lutar ao seu lado, isso realmente seria levado a sério em Juramento à Espada, onde ela começaria um treinamento gigantesco para poder proteger o Steven. O problema é que ele estava levando isso muito a sério, e isso realmente poderia machucar ela. Quando o Steven percebe isso, ele vai todo fofo mostrar pra Connie que não era bem assim e que ela provavelmente se colocaria em perigo demais fazendo isso. Ao invés de se colocar atrás do Steven, ela precisava tratar o Steven e ela de maneira igualitária. Quando ela entende isso, a gente tem uma cena bem bonitinha dos dois lutando juntos, e dá pra ver que a Connie já estava lutando bem melhor por ter essa ajuda. Aliás, eu tenho que destacar também a música do início desse episódio, que realmente é bem bonitinha de se ver. Pulando pra terceira temporada, tem a festa do Steven, que eu diria que é aqui que esse relacionamento realmente começa a ter interesse romântico entre as partes, até porque aqui a Connie descobre que o Steven é um ano mais velho que ela. Também temos essa cena dos dois dançando juntos e a Connie deitando no Steven. Eu aprecio como os escritores escreveram romance aqui. No fim do episódio, ela também se emociona com o Steven voltando para sua forma normal. A Connie diz o quanto ela gostava do Steven do jeito que ele era, e ele não precisava tentar parecer mais velho para impressionar ela. Dá pra se dizer que o chip avançou muito nesse episódio. Vamos para Mindful Education agora, que eu tenho um vídeo mais explicativo para falar sobre. Eu recomendo fortemente vocês darem uma olhada, então eu vou mostrar só apenas o fim do episódio, onde os dois se apoiam e aprendem juntos a lição da Garnet. Eles percebem que eles precisavam do apoio um do outro e se concentrar para poder lutarem juntos. E todo esse vínculo dos dois estava se desenvolvendo muito bem. Os dois estavam sendo muito próximos e era legal ver o apoio dos dois. Mas uma coisa aconteceu. No fim da temporada 4, o Steven decide se entregar para Aquamarine, o que magoou muito a Connie, porque era algo que eles deveriam fazer juntos, sabe? Eles deveriam lutar juntos. E eu não tiro essa razão dela. Ela realmente passou muito tempo confiando no Steven, que quando realmente chegaria a hora, os dois poderiam fazer essa coisa juntos e derrotar as gems malvadas assim. Mas quando chegou a hora, o Steven decidiu lutar sozinho, o que deixou a Connie muito triste. Tanto que a Connie passou 5 episódios do desenho brigada com o Steven, até eles finalmente se reconciliarem na festa do Kevin, onde uma conversa sincera sobre tudo que aconteceu teria rolado. A Connie precisava de um tempo para processar tudo aquilo e o Steven pede desculpa por ter feito aquilo, e reconhece que ele deveria lutar junto com a Connie, ao invés de tentar encarar tudo sozinho e poder se machucar no processo. Também temos uma cena dos dois se elogiando no episódio. Tudo estava resolvido, eles tinham se reconciliado, e eles iriam lutar um pelo outro. Isso foi provado no fim do desenho, quando os dois lutam contra Diamante Branco, e eu realmente gostei de ver esses dois personagens de Steven Universe. Mas chegamos na parte que o chip é canonizado no filme de Steven Universe, que sinceramente é pra mim, junto com o filme de Bob Esponja, o melhor filme da história das animações. Infelizmente a Connie foi meio escanteada nesse filme, eu fico triste por saber que perdemos o que poderia ser a melhor parte do relacionamento dos dois, onde eles se pediriam em namoro sem saber se a outra parte aceitaria. Sabe, eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento que Lumine teve aqui. Mas apesar de tudo, teríamos alguns momentos finais que me lembram por que esse chip é tão incrível em Steven Universe Futuro. Bismuth Casal é o episódio perfeito para eu mostrar aqui. O Steven se sente mal porque não conseguia acompanhar a Connie na sua vida social. Ele acabou perdendo a habilidade de falar com humanos, e a Connie, vendo isso como a pessoa perfeita que ela é, ela faz de tudo para ajudar o seu Steven a enfrentar os seus problemas, se fundindo com ele e ensinando para ele como ela fazia. Fora que, enquanto ela fez tudo isso, ela ainda o acalmou. O Steven e a Connie sempre se apoiaram por toda a série. Quando eles viram um dos dois mal, eles fizeram de tudo para melhorar e poder ajudar o outro, realmente se preocupando com essa relação e como o outro estava. E eu amo como isso é apresentado nesse chip. Eu realmente não quero comentar sobre a parte ruim de Together Forever aqui. Isso eu pretendo deixar para um outro vídeo próprio analisando Steven Universe Futuro. Mas tirando de contexto que o Steven queria se casar com a Connie, vocês já pararam para pensar o quão fofa essa cena é? Ele preparou toda uma musiquinha para fazer aquilo, fora que eles tiveram um encontro no lugar que eles se viram pela primeira vez, além de todo o cuidado que o Steven teve para fazer no horário de intervalo da Connie. A música do episódio também é um ponto a se destacar. O Steven, apesar dos seus erros, realmente queria ser a melhor pessoa para Connie. Felizmente esse casal ficou junto no final e aparentemente, como vemos no último episódio do desenho, eles meio que viajaram juntos, e eu aprecio muito o Steven e a Connie porque eles se preocupam
muito um com o outro e se esforçam para ser uma pessoa melhor na relação. E é por isso que, na minha opinião, eles são o melhor casal da história dos desenhos animados. A paciência que os escritores tiveram aqui também é uma coisa a se parabenizar. Eles entenderam que o chip precisava levar tempo para acontecer. Muitas vezes alguns chips ficam ruins porque um casal é muito grudento e ocupa muito tempo de tela. O que não acontece aqui. Eu sinto até que talvez o chip poderia receber mais atenção na transição de amigos para namorados, mas isso é provavelmente coisa da minha cabeça por um gostinho de quero mais que o show me deixou. Eu amo Steven Universo e esse chip não poderia ser exceção. Oh, hey, mais um final de vídeo. Eu sei que eu prometi que o próximo vídeo seria respondendo perguntas, mas eu estou adiando ele para quinta-feira porque eu simplesmente fiquei com vontade de fazer esse vídeo e eu vi que tinha muitos comentários pedindo vídeos de Steven Universo. Também quero reservar esse tempo para agradecer aos membros do canal, com destaque especial a Fael Pudim, a Felzin e Mi. Muito obrigado, galera, vocês são incríveis. Mas muito obrigado por me ouvir até aqui e te vejo no próximo vídeo.